Vasconcelos aqui na área para mais um vídeo. As divisões de base do Fluminense em Xerém são consideradas aí por muitos como uma das mais fortes do país. Na minha opinião, o Fluminense ali ao lado do Santos e do Flamengo é o clube que tem a divisão de base mais forte do Brasil. Não à toa, quase todo ano revela aí bons jogadores que acabam sendo vendidos lá para a Europa muito cedo, muitas vezes por um valor bem inferior ao que elas realmente valem, né? Já que o Fluminense passa por uma crise e acaba tendo que se livrar aí das joias cada vez mais cedo para poder pagar as contas. Mas o assunto do vídeo de hoje não é esse. O assunto é o seguinte: qual foi a joia de Xerém que mais iludiu o torcedor do Fluminense? Ou seja, aquela que se esperava que fosse virar um grande craque, mas acabou não conseguindo performar o que a gente esperava dela nos profissionais do clube, né? Vou dizer aqui pra vocês qual foi a minha, que mais me iludiu no final desse vídeo, e vocês também podem dizer de vocês aqui embaixo nos comentários. Mas antes, curte o vídeo aqui embaixo e também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito por aqui, beleza? Vamos começar com um jogador que, na minha opinião, não foi a que mais iludiu, mas também decepcionou um pouco. É um jogador que está no Fluminense hoje. Eu tô falando do atacante Wellington Silva. Virou um bom jogador, na minha opinião, apesar de ser um pouco irregular, mas nem sombra do que se esperava dele nas divisões de base, né? O Wellington Silva ele era visto como um garoto prodígio lá em Xerém, tanto que ele subiu para os profissionais do Fluminense com 16 anos apenas e foi vendido para o Arsenal da Inglaterra com 17. Mas ele nunca conseguiu se firmar lá, né? Acabou sendo emprestado várias vezes, principalmente para clubes da Espanha, como o Levante, Real Múrcia, Almeria, até voltar para o Fluminense para sua segunda passagem ali no meio de 2016. Essa, na minha opinião, foi a melhor passagem dele aí pelo Fluminense até agora, né? Já que no início de 2017 ele começou o ano voando, ajudou o Fluminense a conquistar aquela Taça Guanabara em cima do Flamengo, mas depois teve muitas lesões, caiu de ritmo, aí foi emprestado para o Inter e voltou agora. Então o Wellington Silva foi um pouquinho decepcionante, sim, para o que se esperava dele. Outro que decepcionou muito a torcida do Fluminense, iludiu muita gente por aí, foi o Robert. Esse também se esperava que fosse ser um grande craque. Ele assinou o primeiro contrato dele profissional com o Fluminense em 2012 e tinha uma multa rescisória, para vocês terem noção, de 190 milhões de reais, para vocês verem como é que o Fluminense apostava nesse garoto. Mas acabou não rendendo, né? Ele foi emprestado aí também várias vezes, jogou no Paysandu emprestado, até teve uma passagem pelo Barcelona B. Ele saiu de lá, inclusive, com críticas de que estava acima do peso, que não estava treinando bem, acabou voltando. Hoje, ele disputou o Carioca desse ano pelo Boa Vista, então teve um decréscimo aí bem grande na carreira. Vale ressaltar aqui que ele também teve um episódio triste, aí, um acidente que ele sofreu em 2014, um acidente de carro em Rio das Ostras, região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro, né? Ele sofreu um impacto na cabeça, teve lesões aí no rosto, no corpo, então isso também acabou atrapalhando a carreira do menino de alguma forma, né? E outro jogador que também iludiu uma galera aí foi o Toró. Ele tem uma história interessante, né? Porque ele ganhou esse apelido na base do Fluminense porque, segundo ele, ele fazia uma chuva de gols. Aí ganhou esse apelido de Toró. Subiu para os profissionais do Fluminense, chegou a jogar naquele Brasileirão de 2005, fez alguns golzinhos ali, mas depois acabou saindo e veio a se destacar um pouco mais no Flamengo, com o Joel Santana. Só que o Joel Santana botou ele para jogar de volante, ele virou o primeiro volante no Flamengo, né? E tem uma história interessante também do Toró, que ele já foi Pelé. Vocês sabiam disso? O Toró já interpretou Pelé nos cinemas. No filme Pelé Eterno, que foi lançado em 2004, o diretor do filme achou o Toró parecido fisicamente com o Pelé, na idade ali que ele tinha, né? Realmente era, e chamou o Toró para fazer ali uma diária de gravação para recriar um golaço do Pelé marcado aí em 1961, um gol de placa, né? Que teve as imagens perdidas aí, não se tem imagem desse gol hoje, então o Toró foi chamado ali para gravar, para representar o rei do futebol e recriar esse gol. Olha só que moral do Toró, né? Mas como jogador mesmo ali, em campo, ele acabou não conseguindo
fazer jus ao que se esperava, né? Mas, na minha opinião, o que mais iludiu a torcida do Fluminense, o que mais me iludiu foi Leni. E por um motivo muito simples. O Leni, nos profissionais do Fluminense, ele começou muito bem, né? Arrebentando. Ele estreou nos profissionais do Fluminense ainda no final de 2005, mas teve o seu ano ali de 2006 como o auge. Naquela Copa do Brasil de 2006, que o Fluminense chegou até a semifinal, acabou eliminado pelo Vasco, ele fez grandes jogos, inclusive aquele jogo que ninguém esquece, né? Contra o Cruzeiro no Mineirão, nas quartas de final, o Fluminense venceu por 3-2 e ele fez um dos golaços mais bonitos que eu já vi aí nessa minha estrada de torcedor do Fluminense, que ele arrancou do meio de campo, driblou ali 3 zagueiros, fez um baita golaço, só que depois também teve problemas com lesões, e aí acabou perdendo espaço. Ele ainda foi campeão da Copa do Brasil de 2007 pelo Fluminense, ele estava ali naquele elenco, fez um gol naquela campanha, no jogo da primeira fase contra a A10 do Acre, goleada por 6-0 no Maracanã. O Leni marcou, mas não era titular absoluto, né? O ataque titular do Fluminense era formado por Alex Dias e Adriano Magrão. Depois o Leni foi para o Palmeiras, teve aí outras passagens por Figueirense, jogou aqui no Rio também por Madureira, Boa Vista. Atualmente está jogando na Tailândia. Olha só a que ponto chegou a carreira do Leni. Foi a minha maior decepção, eu acho, dessas joias de Xerém aí. Qual foi a sua? Foi o Leni também? Ou foi alguma outra que eu esqueci de mencionar aqui nesse vídeo? Coloca aqui embaixo a sua opinião e, como eu falei lá no início, não esquece de curtir, também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você poder receber sempre todas as notificações quando a gente lançar um vídeo novo, beleza? Eu volto agora na próxima semana com mais um vídeo novo aqui para vocês. Saudações tricolores!